Viva! Bem-vindo ao Ideias de Trazer por Casa e a mais uma Sexta Vegetariana. Eu sou a Sofia e gostaria de responder a uma questão levantada pela Angelita sobre aquilo que eu notei, as mudanças que notei no meu corpo derivado às mudanças na minha alimentação. Antes de mais, quero agradecer-te, Angelita, por teres colocado a tua questão. E deixa-me dizer-te que eu gosto tanto do teu nome, a sério, porque eu não conhecia nenhuma Angelita. Aliás, não sei se é nome, se é pseudónimo, mas eu gosto muito. Angelita vem de anjo, não é? Então eu gosto, é giro. Que diferenças é que eu notei? Ou pelo menos conscientemente, porque com certeza haverão outras diferenças que eu não dei por isso, por elas terem acontecido, e talvez algumas diferenças que eu fui notando eu posso não ter associado à alimentação ou a algo específico, então não saberei como as colocar. Logo no início, quando comecei a fazer uma alimentação vegetariana, há 17 anos atrás, deixei de consumir leite e deixei de criar, o meu corpo deixou de criar tantas mucosas como antes. Então havia uma impressão que eu tinha muitas vezes aqui na garganta, peturaçãozinha, algo assim, que eu deixei de sentir. Ela não desapareceu de todo, em determinados momentos ela estava lá, mas deixou de estar da forma tão constante como era normal. E só bem mais tarde, o ano passado, se eu não me engano, ainda no início de 2016, é que eu descobri que de facto isto tinha a ver com a reação do meu corpo à lactose. Mas como eu não deixei de consumir lactose de todo, eu só deixei de consumir o leite e os iogurtes, na altura isto já reduziu bastante o consumo da lactose, mudou, mas não eliminou a questão por completo, não é? Eu continuei a consumir bastante o queijo. Mas melhorou bastante e isso eu gostei muito. Deixei de ter a frequência que tinha, que era uma frequência ainda mais ou menos, candidíases, coisas do género. Nessa altura, por ter deixado de consumir carne, eu notei que não estava tão inchada, tantas vezes inchada, não é? Naquela altura, como eu não tinha informação adequada, depois fui obtendo um pouco aqui, um pouco ali, fui fazendo algumas formações também quanto à alimentação ovo-lacto-vegetariana para poder compreender mais e poder adequar a minha alimentação e torná-la um bocadinho melhor, mais saudável, não é? Mas no início não era assim, no início eu trocava muito, por exemplo, já comentei até num outro vídeo, como eu gostava muito de feijoada e gosto de feijão, em vez de pôr alguma coisa, alguma carne, algum enchido, eu punha a soja. Pronto, a soja também é de difícil gestão, não é? É uma leguminosa, o feijão já é, mas pronto. Enfim, passando em frente, eu diria que a maior diferença provavelmente que eu notei e a que maior impacto trouxe à minha vida, uma questão de bem-estar e maior qualidade de vida também, foi, e digamos que é aqui um 2 em 1, foi quando deixei de comer pão e massas. E aqui 2 em 1 porque me vou referir aos hidratos de carbono desta forma e ao glúten em si, não é? Porque foi tudo ao mesmo tempo, deixei de consumir as massas, o pão e produtos com glúten pela retirada de alguns tipos de hidratos de carbono e pela redução dos hidratos de carbono, eu vi uma grande redução no meu volume também. Embora pudesse ser um pouco mais numas alturas do que em outras, eu sempre fui magra. Mas eu achava que tinha umas coxas bastante volumosas e achava que era o formato do meu corpo, pronto. Lembro-me de a minha mãe fazer alguns comentários num outro momento, não é só pela coxa, a barriga da perna, enfim, que tenho o formato de corpo de uma tia minha, uma tia do lado do meu pai. Bem, eu aceitava que era assim e pronto. Mas quando fiz a correção na alimentação, eu acabei por perceber, olha, afinal não era o formato do meu corpo, era o formato que os hidratos de carbono davam ao meu corpo. Comecei a encontrar calças, ao querer comprar umas calças, que eram o meu número, que me ficavam bem na cintura, me ficavam bem na coxa, e que geralmente são compridas porque eu sou assim a tirar para baixo, não é? Mas que me ficavam bem no geral. E não era assim nada do outro mundo, mas eu notava. Então
era a forma que os hidratos de carbono davam ao meu corpo e a partir daí deixei de ter problemas com as calças. Para além disso, o glúten, o que é que veio trazer retirar o glúten da minha dieta? Já há uns bons anos eu tive um diagnóstico de osteoartrose, que é algo que a minha mãe também tem, desde a adolescência. Ela tem próteses nas ancas, nas pernas, sempre teve muitas dificuldades, dores nos ossos, enfim, por ter osteoartrose. E eu tive o mesmo diagnóstico bem cedo, não é? Aliás, a médica dizia, mas estas doenças são de gente mais velha, não percebo. E passam muito pela alimentação também, não é? E por outros fatores. E o que é que aconteceu? É que durante bastante tempo, durante uns bons anos, sentia dores diariamente numa anca. Então, há uns bons anos atrás, foi-me feito um diagnóstico de osteoartrose, que é uma condição que a minha mãe tem desde a adolescência. Ela tem próteses nas pernas, tem tido ao longo dos anos muitas dores nos ossos, enfim, uma condição muito chata de se ter. E, entretanto, eu tive este diagnóstico porque já há muito tempo eu tinha dores numa anca e havia momentos melhores e havia momentos piores, mas era uma base diária. O frio piora, pronto, as questões de ossos, não é? Mas havia algumas outras questões que eu também não percebia muito bem o que era, não é? Eu só descobri mais tarde, mas que influenciavam aqui no bem-estar ou no mal-estar relacionados com esta condição. Porque o glúten ajuda cria as condições para estados inflamatórios no nosso corpo. Aquilo que aconteceu foi que eu desinflamei o meu corpo de alguma forma e eu deixei de ter dores. Por completo. Eu deixei de ter dores na minha anca, nos meus joelhos. Deixei de ter dores e isso foi fantástico e sim, está relacionado com o glúten. E se antes era difícil muitas vezes para andar, eu dava um jeito e cocheava muito para prevenir a dor muitas vezes. Se correr, não, pois já há um bom tempo que eu não sinto nenhuma destas dificuldades, o que é fantástico. Então, esta foi uma mudança muito bem-vinda, muito boa na minha vida e que eu agradeço, só tenho a agradecer a ter deixado o glúten de fora da minha alimentação. Julgo que a última que notei foi quando deixei de comer queijo. De vez em quando tenho, e houve uma altura em que eu partilhei alguns vídeos aqui no canal sobre isso, a minha pele estava já há uns bons anos assim bastante sensível e por qualquer coisinha, não bem, mas quase, rebentavam assim muitas borbulhas, não é? Ficava assim em construção, como eu dizia na altura, parecia estava em obras. Desde que eu deixei o queijo, isso deixou de acontecer. Agora é muito raro quando acontece, e agora ainda tenho aqui assim, talvez com esta luz não se note tanto, mas está aqui, tenho a marcazinha desta última semana. Apenas na altura da menstruação é que o que é natural, embora fosse mais natural aqui, tem mais a ver com as hormonas, não é? Mas embora me apareça alguma coisa aqui, acaba sempre por me influenciar aqui esta zona também. E eu já sei tudo bem porque está relacionado com aquilo. É claro que se eu comer algumas outras porcarias também tem efeito, mas se eu manter a alimentação como geralmente tenho, está tudo bem, a pele ficou muito mais limpa. Angelita, eu quanto ao cabelo não tenho nada em relação à alimentação, não fiz nenhuma associação, não sei se haverá ou não. Eu noto que ele está diferente nos últimos tempos, mas associo ao facto de ter mudado o tipo de produtos que uso no meu cabelo. Tem fases, porque depende daquilo que ando a fazer. Nas fases em que uso o óleo de coco, que eu hidrato com óleo de coco, ele fica muito melhor, muito mais, com mais vitalidade, mais luminoso, mais macio também, o que não tem sido o caso agora. Eu preciso pôr, só que estamos no inverno, o óleo de coco fica sólido, não é? E tem mais um passo ou dois ou três que eu não faço, não dou e acabo por não pôr e depois, pronto, noto a diferença. Se até nos vídeos se nota que ele fica mais crespo, fica mais no ar, mais despenteado. Ou pode ter a ver com algum produto que eu vou experimentar pronto, e acabo por notar diferença. Agora,
associado com a alimentação eu não tenho notado nada. De vez em quando também noto tem a ver com a minha alimentação, mas ainda não consegui pôr exatamente os pontos nos is. Mas de vez em quando eu noto que o tipo de alimentação que eu faço tem, também influencia, claro, logicamente, na saúde oral. E eu estou a pensar essencialmente nas minhas gengivas, na saúde das gengivas. Com tantas coisas em que eu me estou sempre a meter e a pensar, eu acabo por me esquecer. Então, eu sei que em relação às gengivas, eu já notei algumas coisas, já percebi algumas coisinhas, mas não sei o que é neste momento. Então, não poderia dizer nada em concreto. E pronto, estas foram as mudanças que eu notei. E todas para melhor, o que foi muito bom. Diria que é importante nós estarmos atentos às alterações do nosso organismo para irmos percebendo o que é que acaba por motivar a cada uma delas e o que é que nós preferimos para podermos fazer as escolhas mais adequadas. Alguma outra questão? Deixem embaixo nos comentários. Angelita, obrigada pela questão também. E espero de alguma forma ter respondido àquilo que pretendias. Por hoje é só. Até breve e tenham um dia feliz.